Isso aqui que você está lendo é inadmissível e inacreditável. Eu pergunto se isso aqui fosse invertido, se fosse o contrário. Se fosse um homem dizendo isso aqui. Olha só o que está escrito aqui. Primeiro, esta mulher se chama Lívia Laranjeira. E ela é repórter da grande mídia, né? Da Globo. E ela diz o seguinte nas suas redes sociais, no X: o agradecimento do dia vai para o homem que estava caminhando na rua atrás de mim e atravessou para outra calçada, só para me tranquilizar. E depois voltou para a calçada original, quando chegou no prédio dele. Sejam esse tipo de homem. Amigos, amigas, seguidores aqui do canal, isso aqui é preconceito. Especificamente contra os homens, somente pelo fato de serem homens. Imagina se fosse o contrário. Se fosse um homem publicando a mesma frase, dizendo que o agradecimento do dia vai para a mulher que estava caminhando na rua atrás de mim e atravessou para outra calçada só para me tranquilizar e depois voltou para a calçada original. Quando chegou no prédio dela, sejam esse tipo de mulher. Se fosse um homem dizendo isso aqui, seria preconceito contra a mulher, misoginia, machismo, o cara é um Jurandir, o cara é um macho escroto, é um macho tóxico, o cara é tudo que vocês imaginar. Tá? E pior, imagina, é só uma suposição, uma alusão, imagina se isso aqui fosse dito a uma pessoa negra. O agradecimento do dia vai para o homem negro que estava caminhando na rua atrás de mim, atravessou para outra calçada, né? Só para me tranquilizar, depois voltou para a calçada original, quando chegou no prédio dele, sejam esse tipo de negro. Cara, se isso aqui fosse dito, cara, seria um racismo. Então, olha isso aqui, cara, 545 mil visualizações. Essa mulher tem um monte de seguidores. E ela continua exercendo a profissão dela. E nada está acontecendo. Como se esse tipo de frase fosse a coisa mais normal do mundo. Isso aqui está tudo errado, cara. E ninguém está percebendo isso. Que existe uma guerra gigantesca contra os homens pelo simples fato de serem homens. Isto é preconceito contra os homens e é inadmissível, intolerável, cara. Agora, significa que os homens têm que ser esse tipo de homem aqui, que se ver uma mulher caminhando no meio da calçada, você tem que atravessar a rua para outra calçada, caminhar pela outra calçada e depois que você atravessa a mulher, você volta para a calçada original? Sério? Sabe qual é o problema disso, amigo? É que esse tipo de maluca nunca vai estar satisfeita. Sabe por quê? Porque também existe um monte de mulheres que já estão falando, isso aqui não sou eu que estou dizendo, são próprias advogadas mulheres que já estão advogando casos e relatando situações em que homens estão dizendo que eles estão evitando entrar no mesmo elevador que uma mulher, por exemplo, já para evitar de ser acusado de falsa acusação, de ser acusado de alguma coisa, ou seja, de evitar falsas acusações. Né? De assédio, de estupro, e disso e daquilo. Sim, isso está acontecendo, cara. Homens estão entrando em elevadores, normal, 5, estão ali de transição, e tem uma mulher lá dentro. Pois é, já tem mulheres que estão inventando que estão sendo assediadas por eles, ou sendo estupro por eles, para ganhar indenizaçãozinha. Cara, e o homem vai preso. Então os homens, para evitar isso, estão evitando entrar nos mesmos lugares e tal, para evitar de serem acusados falsamente. Para se protegerem, para se autoprotegerem. Simplesmente isso, cara. Aí sabe o que as doidas estão falando? Também? Os homens estão evitando de entrar no elevador
por preconceito contra as mulheres. Então nunca estarão satisfeitas esse tipo de maluca. Se você não entra num elevador, se você não fica perto de uma mulher para evitar problema, você é taxado de preconceituoso contra mulheres. Se você está aqui, ó, nessa outra situação aqui relatada, ocorre o contrário. Então nunca vai estar satisfeito. Então não tem, cara, não tem o que se fazer, não existe opção para os homens. Estão colocando os homens numa sinuca de bico, num canto, numa prisão, onde o homem está sendo preso igual um animal, cara, em cativeiro. Nunca vai estar bom para esse tipo de gente. Seja esse tipo de homem. Ou seja, evite chegar perto de mulher. E aí, se você evitar chegar perto de mulher, você vai ser taxado de preconceituoso. Você entendeu o problema, cara? Esse é o detalhe, meu. Não importa o que o homem faça mais nesse país, ele vai ser criminalizado, ou de um jeito ou de outro. Você está entendendo? Você tem que atravessar a rua para não passar perto de mulher, tá? Só que se você fazer isso, você vai ser taxado de preconceituoso, de criminoso, de misógino. Por quê? Porque você não quer estar perto de mulher, você não quer passar perto da mulher. Você não quer olhar para a mulher para não ser acusado de importunação sexual. Ou assédio, né? Olha que beleza, cara. Olha que coisa mais linda, mais cheia de desgraça. Virou isso aqui. Se fosse um homem dizendo isso sobre mulheres, ele ia ser criminalizado. Por quê? Preconceito. Ódio à mulher, sabe-se lá o que mais, né? Ó, mulheres, sejam esse tipo de mulher aqui. Tá? Atravessa a rua lá, ó. Tá? Quando você for passar perto de mim. Cara, esse homem ia ser taxado do quê, cara? De tudo que não presta, né? A mulher é endeusada. Então eu pergunto, meu, que país é esse, meu? Que país é esse, cara? O homem nesse país já tem que evitar tudo. O homem não pode mais falar com a mulher, não pode olhar, não pode fazer nada. Ele já é taxado de criminoso. Agora o homem tem que atravessar a rua, tá? Sejam esse tipo de homem. Ou seja, o homem, imagina a mente desse tipo de gente, que não é um caso isolado, não, tá? Um monte de mulher pensa exatamente igual essa dona aqui. Tá? Todo homem já é um potencial agressor, né, blá 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 blá, predador e tudo mais. É o pior ser da face da terra. É um macho tóxico, um macho escroto e tudo mais. Esse é o ser humano, esse é o homem para essas mulheres. Então o fato do homem atravessar a calçada e passar longe dela, para ela é um alívio. Ela se sente mais segura, mais tranquilizada. Olha, ele me tranquilizou. Tranquilizou? Eu acho que esse cara fez isso para evitar, talvez, que alguma coisa fosse acusado de alguma coisa, injustamente. Eu acho. Não tem outra explicação, não. Agora veja, eu quero que você pense na sinuca de bico que o homem foi colocado. Se você estar perto de uma mulher, o simples fato, você já está amedrontando ela. Você já está atemorizando ela, ou causando ali um desconforto à mulher. Conseguiram colocar isso na cabeça das mulheres, cara. O homem é terrível. Então, você já vai evitar estar próximo delas. E já tem o grupo de mulheres que já está também disseminando isso. Que o fato de você procurar se afastar de mulher, não entrar no mesmo elevador, não subir na mesma escada, etc e tal, já estão querendo criminalizar o homem como preconceituoso a mulheres, por não estar próximo, por não querer entrar no mesmo elevador. Tem noção disso?
Isso é loucura, cara! É loucura, cara! Isso é insanidade, meu! É bizarrice, meu! O que virou essa porcaria desse país? Ó, quando eu falo do comportamento, cara, das pessoas, é isso, cara. É bizarro. Então o homem não pode mais fazer mais nada. E para piorar, meu, temos todo um sistema para dar legalidade a isso. Para criminalizar o homem pelo simples fato do homem viver, cara. Viver em sociedade. Mais de 45% das falsas acusações que são feitas contra os homens, aliás, mais de 45% de todas as acusações que são feitas contra os homens são falsas. E dessas acusações falsas, 99%, os promotores que pegam esses casos sabem que são falsas e escolhem deixar o processo rolar para o homem ser preso, criminalizado, pagar indenização e o escambau. Tem noção disso? Isso são fatos, amigo. Então veja o tamanho do problema. Multidões de mulheres concordam com isso aqui. O homem tem que passar longe, o homem não pode chegar perto e por mim, tudo isso aqui é livramento, inclusive. É livramento, cara. Você, homem, vai evitar um monte de problema com isso. O problema não acaba aí. O problema é que agora, se os homens continuarem fazendo isso, evitar atravessar a calçada, não entrar no mesmo elevador, o que é enfim, cara, hoje a forma do homem se proteger, vai ser acusado, sabe, porque o homem tem que ser acusado de alguma coisa, né? Essas doidas têm que acusar o homem de alguma coisa, cara. Senão não tá certo, não. Porque a cabeça de muitas trabalha assim. Tem que botar um problema. Vai ser acusado, amigo, de preconceito contra a mulher. Você, homem, no futuro, próximo, muito rápido, você vai presenciar isso. Você vai ser acusado de ser preconceituoso contra a mulher, porque você atravessou a rua. Então, seja esse tipo de homem. Atravessa a calçada para você não passar do meu lado. Para eu poder te acusar de preconceito contra a mulher. No futuro vai ser isso aí, cara. É impressionante, meu. Vocês conseguem ver essa prospecção? Infelizmente, cara, poucas pessoas conseguem entender o que eu falo aqui. A maioria, as massas estão alienadas, cara. Estão alienadas, meu. Não fazem ideia do que está acontecendo. E muito menos do que vai acontecer. Eu já estou cantando a pedra aqui. Eu, há muito tempo, cara, desde 2018, 2019, 2020, comecei a falar: as mulheres ficarão sozinhas, solteiras, ninguém vai querer. Dito e feito. Não é porque eu sou nenhum profetinha do amanhã, ou tenho bola de cristal, ou sou adivinhador. Não. Porque os fatos, cara, já mostram, já evidenciam isso. É uma questão de lógica, simplesmente isso. Tá? Então, você vai evitar problema e por evitar problema você vai ser acusado de preconceituoso, de misógino, que odeia a mulher, claro. Ué, por que você está atravessando a rua? Por que você não está entrando no elevador, homem? Você tem preconceito contra a mulher, homem? É isso. Adão, amigo, estava tudo em paz na criação. Até Eva falar: Adão, vem cá, vamos comer desse fruto, Adão. Pronto. Cara, o negócio é complicado, meu. Eu, sinceramente, eu não sei onde é que vai parar essa loucura. Isso é loucura. Isso é loucura, cara. Isso é loucura. Vocês entenderam, né? Você evita um problema e entra em outro. Por quê? Porque você é homem, cara. Porque você está tentando fazer o que é certo e evitar maiores problemas. Não. Alguém tem que vir aqui, ó, e inventar um problema para a tua vida. Ah, você está evitando entrar em elevador, você está evitando conversar com mulher. Por que você está evitando conversar com mulher? Você tem preconceito contra a mulher? Por que você não está olhando as mulheres? Ele não está me olhando. Preconceituoso.
E entenda, isso que eu estou falando aqui, amigo, não é achismo, meu. Já tem grupos de mulheres, as advogadas especializadas em direitos dos homens, já estão relatando casos que mulheres já estão falando isso, cara. Que o homem não quis entrar no elevador com ela e por isso ela acusou ele de preconceito. Tem noção disso? Você, homem, tá numa sinuca de bico. Uma enrascada nesse bosquil. Não tem o que fazer. Essa é a realidade, cara. Você vai evitar problema, você vai... E já está, inclusive, eu creio eu, né? Os homens já entenderam. Você não está olhando, você não está falando, você não está conversando, você não está saindo, você não está, enfim, entrando em lugares que tem... Você não está chegando próximo a mulheres. E isso, agora, seja esse tipo de homem, ó. Mas sabe o que isso aqui vai virar? Preconceito contra a mulher. Porque elas precisam acusar os homens de alguma coisa. Isso nunca vai parar, amigo. Isso nunca vai parar. Até ferrarem definitivamente com os homens, cara. Existe uma guerra generalizada contra os homens, pelo simples fato de serem homens. É por isso, cara, que você vê um aparato gigantesco nesse sistema contra você, homem. E aí eu pergunto, mulher, você que é mulher aqui, você está percebendo o que está acontecendo? Tá? Cuidado para não perceber tarde demais. Você está sozinha, solteira, você não arruma ninguém, ninguém quer conversar com você, tá difícil, ninguém quer casar, muito menos, acabou. Percebe por quê? E o que as mulheres estão fazendo sobre isso? A maioria, 99%, caladinho, faz nada. Se o homem fala, eu sou o quê? Visto aqui como o quê? Misógino, agressor de mulher, odeio mulher, ataco mulher. É isso que eu sou aqui, visto. E daí a gente tenta alertar e somos calados, podados, acusados, denunciados. O que faz? É isso. A profecia de Isaías 4:1 tem que se cumprir, né? Naquele dia 7 mulheres agarraram a mão de um homem, implorando casamento, dizendo que vão pagar a sua própria comida, vestes e tudo mais. Apenas case-se conosco e livre-nos da vergonha de estarmos solteiras. Mas os homens não vão querer. 7-1. Profecia bíblica. Naquele dia, remete tempo. Época. Já estamos nessa época. Mulheres querem casar, querem se relacionar e não vão conseguir. E não estão nem percebendo o porquê. Claro que é uma série de coisas. Envolve comportamento, envolve temperamentos, envolve espírito, envolve época, envolve leis, principalmente, envolve um sistema inteiro judiciário, envolve um monte de coisa. Cultura, envolve mídia, envolve sociedade, envolve o comportamento masculino e comportamento feminino. É muita coisa que envolve isso. E hoje apenas as pessoas estão colhendo esses frutos de más plantações no passado, tanto de homens quanto de mulheres. Homens também têm culpa disso, eu já fiz vídeo sobre isso no canal meu. Homens também têm culpa, né? Então é bem complicado isso aí. Todos, na verdade, hoje estão colhendo o que plantaram, né? Agora isso aqui é bizarro, cara. Se isso aqui fosse transferido a uma pessoa negra ou a uma mulher, essa frase, isso aqui, cara, nitidamente seria preconceito. Mas como uma mulher falando de homem, tá tudo certo. O homem tem menos direito que um cachorro no Brasil. Onde é que esse país vai parar, cara? Essas loucuras aqui não vão parar enquanto não verem todos os homens presos e enfim, cara. Porque você sabe qual que é o intuito, né? É tomar a posição
do homem de liderança, de governança, é ter mais direitos do que os homens e já estão conseguindo isso. E aí você já sabe que isso não tem como dar certo. É o diabo, meu irmão. É Satanás reinando. Simples assim. E usando mulheres para isso. Veja, Satanás foi em Adão em Gênesis 3? Não. Porque sabia que não ia enganar. A Bíblia fala que Adão não foi enganado. Por isso Satanás foi em quem? Na mulher, Eva. E a mulher, sendo enganada pela serpente, deu fruto a Adão. Satanás, meu irmão, sempre vai buscar o ponto mais fraco, o elo mais fraco da corrente. E aí ele consegue seus objetivos. É assim. E essa é a realidade, cara. Tanto é que hoje estamos aqui, nesta situação, homens e mulheres, por causa disso. Então, alguém aqui quer negar a realidade? Então, se você nega a realidade dos fatos, o problema não está na realidade nem nos fatos, está em você. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, deixa o joinha, compartilhe. É muito importante que as pessoas tenham essas conscientizações. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. Ative o sininho de notificações para todas, para não perder mais nenhum vídeo do canal. Afinal, o YouTube não notifica a todos. Verifique a sua inscrição, porque o YouTube acaba desinscrevendo pessoas. E me siga nas redes Romulo Marasquim no Telegram, link primeiro comentário fixado no topo. Que o Criador os abençoe.